noite, iniciando mais um podcast aqui no Giro 19. Hoje a nossa grande estreia do podcast Gestão em Ação. Eu sou Clarissa Sanches, estou aqui com meu parceiro Marcos Souza, mais conhecido como Marcão. Marcão, é isso aí, Clarissa. Muito bom, boa noite, né? Obrigado de estar aqui, obrigado da oportunidade. Esse podcast Gestão em Ação nascendo. Não é? Isso aí. Da nossa vontade de compartilhar, de Sempre. difundir a administração nas mais variadas formas de ação para fazer as empresas se desenvolverem, as empresas melhorarem, tanto no seu ambiente interno quanto nas relações com os parceiros, os concorrentes, os fornecedores, né, Marcão? Isso aí, estamos aqui para isso mesmo, estamos aqui para apoiar, para ajudar, para compartilhar, dividir, somar, não é? Então, acho que nasce aqui uma grande oportunidade, né, de trocar ideias, de trazer cases de sucesso, de a gente poder fazer com que verdadeiramente a gente saia do campo da hipótese ou só das questões muito técnicas e teóricas e trazendo isso para a prática, né? Acho que com um pouquinho aí da nossa apresentação as pessoas vão poder entender do que nós somos capazes, né? Sim, vou começar te apresentando. Vamos lá, eu preciso ler, porque haja bagagem. É muito tempo fazendo. 35 anos, Marcão, 35 anos de experiência em administração, gestão de equipe, gestão de pessoas, consultorias, empresas, empreendedor sentiu ali na pele. Sim, já quebrei mais que uma vez, então eu estou muito apto para poder falar que como é quebrar e como não quebrar. E como se reerguer e também. Reerguer e começar sempre. Começar de novo todo dia. Sem problema nenhum. Todo dia. Administrador, MBA em Gestão de Projetos na USP, mestrando em Educação na Unicamp, professor em Administração. É isso aí. É uma honra Muito poder obrigado. Participar. Imagina, isso tudo, na verdade, só tem essa história toda porque tem muito tempo, não é? Então, e eu sou um incomodado por natureza, sou uma pessoa que não gosto de, já está pronto, já está bom, acabou. Tanto que tem uma novidade já aqui para você, que muito provavelmente eu vá partir para psicologia agora, hein? Meu Deus, se reinventando. Mais uma vez. Recomeços e recomeços. Isso é vida, né, Marcão? Isso é vida. Né? Isso é vida. É isso aí. Então, são 35 anos, mas ainda assim sempre aprendendo coisas novas, né? Sim. Eu tenho um pouco de medo de pessoas que dizem assim, olha, eu já sei tudo, né? Já está pronto. Então, acredito até que essa nossa parceria aqui tem a ver exatamente com isso, né? Com essa questão de vamos aprender, vamos continuar aprendendo, vamos dividir o que a gente sabe, vamos aprender coisas novas. Acho que gestão em ação, quando a gente pensou neste nome, né, é literalmente fazer acontecendo, né? E se tiver que trocar pneu de avião com avião voando, vamos trocar. Vamos trocar, porque é na hora do show que as coisas acontecem. É isso. Tá e bom? A proposta é justamente trazer essa sua bagagem, trazer esse seu conteúdo acadêmico também para aplicação prática. Legal, né? É isso aí. A minha contribuição é a minha bagagem também, né? Mais de 15 anos em gestão de equipes, em melhoria de processos. O foco da minha atuação é justamente conseguir disseminar a estratégia, os objetivos da empresa em todos os níveis para que a gente consiga convergir os recursos, convergir os esforços, para assim a gente conseguir trazer o resultado. Com certeza. É o como. É muito fácil a gente se debruçar aí umas 3 horas em pensar, né? Qual que é a força de uma empresa, qual que é a fraqueza, olhar para fora e ver as oportunidades, as ameaças. Olha, ela já está dando aula, viu, gente? Ela já está usando ferramentas aqui. Mas tudo é processo, tudo é processo. Tratar uma estratégia, né? Documentar o objetivo, ok. Sim. E aí? Pois é.
como fazer, como chegar lá. Colocar isso na prática, como né? chegar. Existe um abismo. Sim, né? sim. E a gente acaba percebendo... Exige da comunicação, exige do alinhamento. Muito. E como essa experiência acadêmica, né? Formando administradores e a minha especialidade hoje é a estratégia. Literalmente, Sim. as disciplinas minhas hoje, todas estão ligadas à estratégia. Sim. E aí, como é que você cria um ser estratégico, né? Como é que você dia, pensa estrategicamente? Como ensinar? Pois é. Então, essa lacuna, né? Esse gap que você falou aí, ele realmente está muito grande. Por quê? Porque hoje, aperta um botão, a comida chega. Aperta um botão, o carro chega. Estrategicamente, o que você tem que ter? O que você precisa fazer? Então, as pessoas estão deixando de poder pensar e agir, né? Eu estou muito ligado às questões de inteligência artificial agora também, né? Principalmente no meio acadêmico, isso assustou muita gente aí. E como é que nós vamos trabalhar isso, né? Como é que esse século XXI segue, né? Sim. Chegamos até aqui, mas e daqui para frente? Sim. Como nós vamos fazer isso, né? Como nós vamos preparar as empresas, como nós vamos preparar os empresários, os administradores, como é que nós vamos preparar a sociedade para receber tudo isso. Né? Então, é parte do nosso trabalho aqui poder trocar essa ideia, bater papo, conversar sobre isso e clarear as ideias. E né? Você trouxe essa questão da inteligência das ferramentas digitais. É um desafio tão grande que, por um lado, o mercado, as empresas precisam da humanização, de cuidar das pessoas. A empresa é feita de pessoas, então exige um cuidado tão minucioso e atento junto às pessoas. Sim. E, por outro, exige uma velocidade tecnológica. Exatamente. E como que a gente fazer tudo isso junto, né? E junta. Eu costumo dizer sempre nas aulas de estratégia, por exemplo, que se você tirar as pessoas de dentro da empresa, sobrou o quê? Tijolo. Parede. Computador. Não é? Só. Então, eu acredito que tudo que a gente vai fazer, e essa coisa da ação está ligada ao humano, né? E principalmente a humanização. Eu acho que a gente tem um problema hoje com misturar máquina e gente, né? Como se gente fosse máquina. E, infelizmente, isso não acaba acontecendo e a gente não tem preparado. O que eu tenho visto muito nesses últimos tempos é as pessoas despreparadas. Elas têm muito acesso ao conhecimento, porém ela não usa isso. Eu estou brincando com os meus alunos dizendo assim, olha, tudo de vocês agora é arrasta para cima. Não tem que aprender mais nada, porque daqui a pouco chegou uma notícia nova, chegou um negócio novo, arrasta para cima, né? Informação. Daqui a pouco eu vou ser, quando eu entrar aqui, eu vou ser, arrasta para cima o professor, né? Porque está muito assim, né? Então a gente tem essa preocupação de poder, com dados, fatos e evidências, como é que nós vamos conduzir isso? Né? Então acho que esse papo muito me atrai, né? Nossa conversa aqui é sobre isso, para que verdadeiramente a gente entenda os pontos positivos, negativos e aonde é que nós vamos atuar, né? E apoiando as empresas, gerando emprego, gerando renda, gerando crescimento, tudo aquilo que a gente precisa nesse nosso país, né? Tem tudo para dar certo. Vamos fazer dar certo, vamos apoiar para fazer dar certo. E agora, com essa apresentação de quem somos e a nossa proposta aqui nesse podcast, vamos trazer o tema que a gente separou para hoje. Vamos lá. Que é por onde começar. Não poderia ser diferente. Acho que Por onde começar? Esse número 1, né? Acho que é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Quero melhorar. Preciso melhorar. Pois quero ganhar dinheiro, né? Preciso faturar, preciso vender. Sim. Mas como eu faço isso? Sim. Então, acredito muito que responder essa pergunta, ou pelo menos a gente começar a discutir, né? Quais caminhos, por onde nós podemos trilhar, é muito interessante para
startar isso, né? Começar isso. Por onde começar? Então, eu diria hoje, muito tranquilamente, né, para quem está com alguma dificuldade, seja ela no RH, seja ela no financeiro, seja ela no comercial, onde quer que seja, é diagnóstico. Fotografia. Vamos saber onde é que estamos. Exatamente. Primeiro ponto. Então, esse diagnóstico ele está baseado exatamente em dados, fatos e evidências novamente. Quer dizer, o que você tem de concreto? Sim. Né? Boa parte das empresas hoje não tem isso. Infelizmente, a gente tem um número muito grande de empresas pequenas, familiares, e que começa ali com a mão de obra que é especializada, ou tem muitos anos, tem conhecimento, porém todo o restante fica relegado a, se der certo, parabéns, e se não der, vamos ver o que a gente faz, né? Então, diagnóstico é um negócio muito sério, né? Muito sério, é levantamento, é número, é papel, é discussão. Sim. Né? E coragem. Muita. Quem tem coragem? Por quê? Porque você talvez descubra coisas que você não gostaria de descobrir e vai ter que trabalhar em alguns pontos, talvez difíceis, né? Às vezes questões de personalidade, questões de você poder abrir mão daquilo, né? E você ter alguém junto com você administrando, incomoda, te incomoda. Eu sempre fiz assim, aprendi assim. E você quer falar que como, tá né? errado? Você nem é o especialista nesse negócio. Tô nesse ramo há 20 anos. Pois é. É o que a gente mais encontra hoje em dia, né? Às vezes até a própria palavra consultoria assusta um pouco, né? Então, ser um assessor, ser um auxiliar, para mim, o nome que der, tudo certo, né? Desde que a gente tenha ali verdadeiramente propósitos, né? Então, começar fazendo um diagnóstico, né? Colocar a empresa às claras, né? A gente conseguir olhar para ela, né? E conseguir entender como que cada ponto da empresa funciona, existe, e daí para frente, mais ferramentas, mais trabalho. Priorizar. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, mas eu queria faturar mais. Tá, nós vamos chegar lá, mas só este caminho ou temos que fazer outras coisas para conseguir isso? Muitos empreendedores se enganam achando que para faturarem mais, basta eles fazerem mais do que eles fazem atualmente. Pois é. Se enganam, Sim. Porque dependendo de como está a empresa, só vai aumentar o problema. Só. Aumentando o ciclo, aumenta o buraco e aí, na verdade, pode até gerar um prejuízo. A maioria das vezes. O lucro tão visado Sim. pode resultar, na verdade, em prejuízo. E até entender o que é lucro, né? Sim. Até entender o que é lucro, porque quando a pessoa fala de faturar, lucro, dizer isso aqui é lucro, já é um trabalho avançado, chegar no lucro. Precisa de um pouco de matemática aí, né? Sim. E às vezes as coisas clássicas que acontecem, né? Mistura a conta da empresa com conta pessoal, acaba... Se é familiar, acaba tendo questões familiares no meio, aí você vai envolver emoções familiares e aquela pessoa que talvez você colocou ali por uma certa confiança, mas não tem conhecimento. E aí como é que você vai trabalhar isso, né? Olha, minha pessoa de confiança, porém, e conhecimento, ela tem, né? Então vamos ter que trabalhar essa pessoa, ela vai ter que entender que precisa aprender. E acho que isso também é uma questão muito latina, né? A gente tem o sangue muito quente, tem muitas certezas de tudo. Muita paixão. Muita. E aí quando alguém diz assim, olha, vamos abaixar essa bola menos e vamos fazer mais lição de casa, né? E aí, até mesmo para saber onde ela quer chegar, né? Então, esse seria o segundo passo. Esse é o segundo passo. Sabendo onde estamos, ok. Onde você quer chegar. Qual o caminho? Né?
Eu gosto de brincar muito com a questão da Alice no País das Maravilhas, né? Do gato. Do gato, é clássico. O clássico, né? Alice pergunta para o gato que caminho, né? Tô no caminho certo. E o gato pergunta para ela... Pra onde você vai? E aí, o que acaba acontecendo? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí, qualquer caminho serve, eu já comecei com 50% de chance de dar errado. Sim. Não é? Sim. Então, acho que esse ponto, né? Quais são esses caminhos? Né? Quais as escolhas que eu vou ter que fazer? Muitas vezes, do que eu vou ter que abrir mão? Sim. Né? E isso parte de verdadeiramente entender onde você quer chegar. Eu digo muito que quando começamos aqui no Brasil a falar de missão, visão e valores, né? Isso ficou muito bonitinho atrás do crachá, muito bonitinho na parede, né? Toda empresa tem na parede. Tem, né? E aí fica aquelas frases de efeito lindas, maravilhosas, porém ninguém acredita, nem entende. Ninguém nunca nem escutou, não sabe o que significa aquilo. Eu lembro quando nós começamos a trabalhar com ISO 9000 no Brasil, né? E aí começamos as empresas a dizerem, olha, precisa de missão, visão e valores para poder a gente começar a entender para onde nós vamos, o que essa empresa faz. Sim. Tá, começamos a dizer às pessoas, porém... Ficou uma coisa burocratizada ainda, Exato. Né, Marcão? Precisa porque é um requisito da norma. Pois é. E não é. É identidade. É cultura. É descobrir por que foi que você, empreendedor, quis criar essa empresa. E por que vamos continuar acordando todos os dias e vindo trabalhar. Sim. E isso tem que ser cultivado em cada célula desse grande organismo que é a empresa. E é interessante porque quando você faz o diagnóstico, quer dizer, conhecemos a empresa, sabemos onde estamos. E aí eu começo a entender o que é que o cliente quer, o que é que, para onde nós vamos, né? E é curioso porque eu também gosto de usar essa questão administração, essas ferramentas todas que a gente tem, na vida prática. Na sua vida pessoal, né? Então, toda vez que vamos tratar disso empresa, eu gosto de tratar disso pessoal. E aí, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Começar da célula una. Sim. Primeiro, vamos trabalhar o que você pensa, por que você chegou até aqui. Vamos contextualizar. Exato. É isso aí. Por que chegamos até aqui? Ok. Onde estamos? Ok. Qual que é o cenário que nos rodeia? Porque hoje, ainda mais hoje, não somos uma ilha. Não. E diante disso, onde vamos chegar? Pois é. E qual caminho percorrer? E a velocidade da informação hoje, a gente vive num mundo da informação, né? Enlouquecedora. E aí o que acaba acontecendo com isso é que você recebe várias informações e quais são as ações. O que é que você vai literalmente fazer com esse monte de informação que você tem? E se perde muito fácil, né? Quando você determina que você quer ter o seu negócio próprio, e aí você acaba recebendo informação e se perde. E aí, missão, visão e valores, novamente, acaba ficando relegado à parede, né? É uma frase bonitinha, mas que não... O dia a dia... Um artefato decorativo. O dia a dia acaba engolindo você. É o cliente que reclama, é o produto que não chegou, é o funcionário que não veio. Então, quer dizer, tudo isso vai acabar engolindo você e ao invés de você administrar o negócio, você se torna um bombeiro profissional. Você vai só apagar incêndio. Sim. Só que todo dia acordar pela manhã e saber, vou chegar lá e tem incêndio para apagar e não vou conseguir produzir, não vou conseguir crescer, não vou conseguir desenvolver. Vai chegar um ponto que você vai dizer, bom, mas eu estou fazendo o que deste negócio ou o que de minha vida, né? Sim. Então, também a gente trata bastante dessas questões pessoais, porque o empresário, o empreendedor tem família, tem vida, tem que ter tempo, né? Sim. E se engana muito quem acha que vai começar um empreendimento e vai trabalhar menos do que ele trabalhava. Vai conquistar liberdade, liberdade de tempo, liberdade financeira. Então, isso não é bem verdade, tá? Para quem está ouvindo a gente aí, dura a realidade, mas a gente precisa de muita organização para chegar nesse ponto. Marcão,
Eu gostaria de mergulhar um pouquinho na palavra gestão. Bora lá. É o nome do nosso podcast e a gente escuta muito falar de gestão. Tudo é problema de gestão. Nós vamos até abordar um pouquinho as causas, né, do não sucesso das empresas. E inúmeras vezes escutamos, é falta de gestão, problema na gestão. O que é gestão? Gestão é administração. 4 pilares: planejar, organizar, dirigir, né? Que entra aí em você mobilizar equipes, vamos mirar o alvo, e controlar. O que a gente controla? O que é medido. Sim. Então, temos resultados, esses resultados são mensuráveis, estão de acordo com o que nós planejamos? Sim ou não? Não, vamos traçar ações, vamos reprogramar a rota. É isso aí. Simples assim. Sim. Simples assim. Melhoria contínua, né? Contínua, a gente não para nunca. Então, quando você traz esses 4 pilares, o entendimento é que, bom, acabou, faço isso e pronto, faço isso e deu tudo certo, faço isso e ficou maravilhoso. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Essa é a grande novidade. Não acaba nunca. Melhoria contínua, literalmente, é isso. Ciclo. É um ciclo. É isso daí. Ininterrupto. Sempre. Mas... Sempre. Numa espiral ascendente, vai melhorando. Você tem um serviço, você pode melhorar esse serviço. Você tem um produto, você pode melhorar esse produto. Você tem um mercado, você pode melhorar esse mercado. Enfim, isso é uma constante, né? Você tem concorrentes e eles estão fazendo o quê? Né? Você está prestando atenção neles também? Né? De novo, você falou, não é uma ilha. Né? Então você tem que olhar para todos os lados. E essa mobilidade, acho que gestão é isso, né? Gestão é você ter esses olhos voltados para todos os lados. A todo momento. A todo momento. Para tudo o tempo todo. Sim, acho que gestão é muito isso, né? A palavra gestar, né? Você vai usar isso cuidando para que aquilo cresça, desenvolva, dê frutos e crie novas oportunidades. Gestar é isso, né? Sim. Então... E quando você traz o exemplo do bombeiro, Marcão, o empreendedor acorda e é só pepino, só fogo para acabar, para apagar e mais e mais e mais, e acaba deixando de lado essa questão da missão, visão e valores e da cultura organizacional, achando que ele só vai cuidar disso quando ele estiver num outro nível. De estrutura, quando ele tiver tempo. Um outro nível financeiro. Agora eu não tenho tempo para cuidar disso. Não tem tempo, imagine. É isso mesmo. Porém, o bem mais valioso que ele tem são as pessoas. Sim. Se ele voltar a atenção dele para cultivar a visão da empresa, a missão, o propósito, o significado de cada um dentro da empresa, ele vai ganhar força, ele vai ganhar braços, ele vai ganhar força, ele vai ganhar mente, ele vai ganhar coração. E aí ele vai conseguir o tempo que ele precisa. É uma matemática que às vezes, por mais simples que possa parecer, às vezes é difícil de explicar, porque é dividir para multiplicar. Né? Então, quanto mais eu dividir isso, mais eu vou conseguir multiplicar. Há um tempo atrás eu vi o Roberto Justus falando sobre a agenda dele, a agenda de trabalho dele. Ele diz o seguinte, que ele fica muito feliz quando ele não tem nada na agenda. Por quê? Porque é quando ele produz mais. Toda vez que ele tem uma agenda lotada, reuniões, ele diz, olha, é quando eu não estou produzindo nada. Quando alguém me solicita uma reunião é porque tem um problema para resolver. Quando eu não tenho, minha agenda está tranquila, eu consigo parar, pensar... Fazer o papel dele. Exatamente. Então, quer dizer, se sua agenda está muito lotada, você não está tendo tempo para nada, cuidado. Você não está criando, você não está desenvolvendo. Né? E isso em qualquer dimensão. Falei de Roberto Justus aqui, mas isso serve para qualquer nível, qualquer tamanho de empresa. Né? Quando você está demais, o tempo todo demais, sendo requisitado demais, com certeza você tem uma questão com a sua equipe de trabalho. Né? Você está precisando delegar mais. E aí delegar, muitas vezes, também não dá certo porque a gente vai deixando
Vai delargando. Vai delargando, né? Então, delegar não é. Delegar é você dar poderes e autoridade, porém você acompanha o mais próximo possível. E aí você tem tempo. Tem alguém fazendo e você acompanhando. Isso é bem interessante. Sim. E essa questão estratégica desde do início da empresa. Sempre, né? sempre. O empreendedor deveria, antes de se aventurar, pensar no problema, né? Estudar o problema ou o produto, o serviço que a empresa dele vai oferecer. Sim. O que ele vai resolver. Exatamente. Começar do fim para o começo. Isso aumenta muito a chance de sucesso. E eu diria mais, eu acredito muito que para que qualquer empreendimento, independente do tamanho que seja, né, que você pensa, sonha, é se apaixonar pelo problema que você resolve. E não fugir do problema, Marcão? Que interessante. Nunca, não foge. Então, qual é o problema que você resolve? Né? Recentemente eu estava tratando com uma pessoa a respeito do problema fome. Aonde? Numa pizzaria. Qual é o problema, né, você empreendedor de pizzaria, que você está resolvendo? Fome. Então, às vezes, a gente fica procurando grandes, né? E não, é literalmente o que você está resolvendo e se apaixona por isso. E aí, por exemplo, nessa pizzaria, a paixão levou o entendimento que a massa precisava ter lá um tempo. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Especialidade minha é comer pizza. Fazer pizza, não. Mas tinha uma massa que tinha lá um tempo de crescimento natural e que essa massa não dá vazia. Sim. Uau, eu estou pensando literalmente em resolver o problema fome e estou pensando na qualidade, naquilo que eu estou ofertando para o meu cliente, aquilo que eu estou oferecendo e cada vez mais buscando tecnologias para que isso aconteça, ainda que possa ser tão simples e rudimentar como resolver um problema de fome. Sim. Né? Mas você, empreendedor, precisa estar antenado literalmente nisso. Você precisa se apaixonar pelo problema. E ter essa clareza. E aí essa clareza. E manter essa clareza. Todo o percurso. Qual é o seu negócio? O meu negócio é literalmente fome. As pessoas me procuram porque tem fome. Sim. E a partir disso, então, o seu negócio do ramo alimentício, você vai tratar, literalmente, resolver essa dor, esse problema do seu cliente. Sim. E se apaixona por isso. E como é difícil a gente se manter no simples. Que desafio! É muito, sempre. Até porque, olha, é interessante a gente entender isso, né? Trazendo para nós aqui, para o Brasil, né? A gente tem, por exemplo, hoje 48% das empresas brasileiras fecham em até 3 anos. E é quase um crime, né? Cada vez que eu penso nisso, que eu olho para isso, eu tenho uma dor no coração. Quanto investimento, porque foram sonhos, né? Foram sonhos, foram dias, noites, e em 3 anos você ter que chegar à conclusão de que não deu certo. Né? E aí a questão é por que não deu certo? Literalmente faltou uma gestão eficiente, né? Saber qual era a sua missão, a sua visão, aonde você quer chegar, o investimento disso, o tempo de retorno. A gente tem muito problema disso aqui, né? Assim, eu quero investir e já quero ter retorno. Então, já tira, né? Então, já começa, né, achando que no primeiro mês teve dinheiro lucro. Dinheiro tá ali no caixa, já pode usar. E não é assim, né? Então, a gente tem essa questão muito séria, porque 25% desses 48%, eles fecham porque eles literalmente entenderam que a gestão, e eles declaram isso, você fechou por quê? Porque não tinha gestão. É uma complexidade que muitas vezes o empresário só se dá conta ali no dia a dia. Sim. Já está no jogo. Pois é. E não sabe para onde correr. E aí ele criou um problema, porque se ele não tinha esse negócio antes, ele não sabia o que significava falência. E se em 3 anos ele descobre falência, como é que ele sai disso? Né? Como é que ele faz para sair disso? Ele vai voltar para o mercado? Ele vai procurar um emprego registrado? O que ele vai fazer?
né? Vai se associar a outras pessoas. Como sair disso, né? Então, cada vez que uma empresa fecha, não é uma empresa que fechou, não é um CNPJ baixado. Não é, são sonhos, oportunidades, talvez outras pessoas que estavam dependentes daquele negócio, né? E como voltar, né? Como você entender que chegou no fundo do poço, declaradamente diz, fali, e para onde eu vou? Como eu faço, né? Então, muitas vezes, com um pouco de sacrifício de gestão, talvez você não chegaria a este ponto. E né? Pedir ajuda também. Pedir ajuda. Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito, né, hoje com o empreendedor é humildade. Sim. Você precisa ter isso, você tem que ter isso em você, até para poder ouvir, né? Sim. Eu lembro de ontem, eu estava comentando isso com o pessoal, né, que uma parte muito crítica que a gente tem hoje para lidar com o empreendedor, quando ele entende necessidade, ele ouvir o que você tem para dizer e ouvir o que o mercado está dizendo. O que os clientes realmente estão dizendo. E algumas vezes é você ouvir o que ninguém disse. É procurar por trás dessas entrelinhas. Sim. Mas se você estiver apagando incêndio, que hora que você presta atenção? Não tem. Né? Então, a solução. Né? Como é que a gente daria a solução para isso? Eu entendo, né, que a gente tem alguns princípios que a gente poderia pensar, né, que a partir disso, né, é entender a demanda do mercado, porque muitas vezes você não pensou no concorrente, muitas vezes você não pensou em custo. Muitas vezes você viu lá uma possibilidade, uma oportunidade única e não se atentou que ninguém fez aquilo porque não tem demanda. Exatamente. Então, muitas vezes é isso, né? Essa demanda, você entende o que é, você sabe onde está seu cliente, você sabe como você vai buscá-lo. E se for uma questão sazonal, e tem muitas coisas que você não controla, não domina, né? Por exemplo, a fala de um líder, né? A fala de um presidente, a fala... Pura e simplesmente por ter falado, no dia seguinte a bolsa fecha, quebra, cai, o dinheiro some, o dólar sobe. E como é que você vai controlar tudo isso, né? Controlar o incontrolável. Pois é, então você tem que também saber que precisa de jogo de cintura. Né? Estar preparado. Estar preparado. Para os reveses. E que vão acontecer. Né? E que se não aconteceram, de verdade, eu vou desconfiar desse negócio, porque eu não conheço nenhum negócio que não tenha um revés, pelo menos uma vez na vida, né? Não tem como ter. Então, o que acaba acontecendo é literalmente isso, o mercado. Acho que falta muito da gente entender o mercado, muito. E a volatilidade do mercado atual. Por quê? Questão de 2 anos. É um novo mundo. Veja que, principalmente questões de tecnologia, né? Dependendo de como eu estiver produzindo, né? E, de novo, independente do que você faz, se é produto, se é serviço, alguém vem chegando aí, dando luz alta para você, pedindo passagem. O tempo todo vão ter pessoas fazendo isso, né? O mercado, e isso tem que ter esse entendimento, né? Quem é o meu público-alvo? Onde eles estão? Como é que eu descubro isso? E sozinho não vai dar, você precisa de ajuda. A importância do foco. Ter muito claro com quem eu converso, para quem eu falo, qual é a linguagem, como eu me comunico. E ir melhorando cada vez mais isso, né? Por exemplo... Para o seu público. Hoje a gente ouve muito falar das questões digitais, né? Então, assim, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, não mais, né? Facebook já tá cringe, né, gente? Olha eu falando cringe, né? Tô aprendendo com a juventude. Mas, então, meu produto é para o Instagram, meu produto é para um influencer digital falar sobre, não sei. Nós vamos ter que avaliar isso. Muitas vezes você começa a investir porque está todo mundo fazendo, você vai fazer também. Será?
Será que é para o seu negócio? Será que esse é o foco do seu negócio? Será que foi isso que você sonhou? Ou você está atirando para todo lado e agora? perdendo força. No desespero, Força. né? Gastando energia num lugar onde não é para o seu negócio. Frutos. O seu mercado não é esse, né? Então, acho que essa primeira dica é: e o mercado? Qual é o seu mercado, né? Acho que a gente pode pensar por aí. Outra coisa é a aplicação de recurso financeiro. Muito do que a gente vê hoje em dia é essa aplicação do recurso financeiro. Aonde eu coloco dinheiro bom, né? Eu invisto quanto, no que, para quê? Vou fazer propaganda. Vai chegar aonde? Quem é, de novo, quem é o seu cliente? Seu cliente está nessa mídia, seu cliente está nesse caminho, ele está ouvindo você nesse lugar. Qual o retorno esperado? Então, e aí muitas vezes você começa a colocar dinheiro bom em lugares que... infrutíferos. Nada. Sim. Nossa, mas eu estou fazendo propaganda lá, não sei na onde, não aparece. Sim. Eu tenho propaganda no jornal. Seu cliente... impulsionando. Hoje basta impulsionar. Pois é. Então é assim, impulsionou para quem? Sim. Chegou aonde, né? A gente fala muito de copyright hoje, né? Então assim, o que você está dizendo e o que o seu cliente está entendendo, né? Então hoje a gente falar em gestão é estudar muito o tempo todo, né? Quais os gatilhos que você está usando, né? Você entende um pouco de inteligência emocional, como é que isso funciona e assim por diante, né? Então, acho que os recursos financeiros hoje são uma pedra no sapato, porque ou eu tenho ou eu não tenho. Se eu tenho, aonde eu aplico? Como é que eu faço? E o que eu deixo de investir? Essa é a maior dor. O que eu deixo para um outro momento. Exato. Né? Então, entender isso é primordial. Até para quê? Para a terceira dica, que é montagem da equipe. Se você sonhar que sozinho você vai resolver, eu digo, nem comece. Independente do negócio que você for fazer, sozinho não vai rolar. Tá? Você precisa de pelo menos parceiros. Talvez você não tenha funcionários, mas os parceiros eles têm que existir. E, de novo, você tem que ouvir o que eles têm para dizer. Né? E a diversidade, né, Marcão? É grande. Os empreendedores precisam se policiar, porque é uma tendência nossa de escolhermos os parecidos, os iguais a nós. Sim. E com isso a equipe vai ficando manca. Vai. Então precisa ter essa inteligência de estudar a equipe, estudar o cenário, estudar a situação da empresa e estudar as competências necessárias, tanto individuais quanto organizacional. A equipe gira em torno disso. Como iremos compor esse time? É um time mesmo, não é uma palavra superficial. Quando a gente entende é um time de guerra. É porque, veja bem, se a gente trouxer isso para o universo esporte, né, independente do tamanho, do tipo do esporte, de novo, isso time é literalmente isso, né? No futebol nem todo mundo vai marcar o gol, né? Mas se a equipe não trabalhar, se o time não trabalhar para que o gol aconteça... Não adiantaria nada. Não, né? Então, assim, óbvio que tem alguém que leva a fama de ser o grande goleador, o artilheiro, mas se não tiver todo um trabalho por trás disso, ele simplesmente deixa de existir, né? Tanto é sério isso que um dos maiores do mundo aí está trabalhando para chamar outros jogadores para onde ele vai, né? Para ele ter condição de entregar o resultado. Condições de entregar, ele diz, olha, eu posso ir para este time, porém você precisa contratar essa pessoa para jogar comigo, ou para mim, não é? Então, quer dizer, esse entendimento é tão sério de time que eu preciso entender isso mesmo. E uma coisa importante na hora de você pensar, né, nos parceiros, no time, em como selecionar isso, de novo, é alinhamento. Acho que quando as pessoas têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, o mesmo caminho, isso facilita, né, para poder ter sucesso, o que a gente entende como sucesso. Porque se você estiver se associando a pessoas que só querem resultado financeiro,
mas você não é resultado financeiro, você é resultado a longo, médio prazo, né? A sua missão é fazer pessoas felizes, a sua missão é ter tempo para você, enfim, tudo aquilo que você vai entendendo como sua missão, essas pessoas precisam estar junto com você, né? Porque precisa de equilíbrio, né? Precisa de equilíbrio. Essa é outra parte também que eu acho que quando a gente pensa em equilíbrio, o quanto eu quero ser competitivo. Eu já tive situações, por exemplo, de pessoas que queriam empreender, mas não tinham nenhum nível de competitividade. Ela não queria ir para o mercado brigar no centavo. Não, ela cansava, ela entendia que isso, né, abriu uma loja, ela escolheu um ponto, uma praça, um produto, um preço, foi lá, fez a regrinha de 3, abriu o comércio, ficou na porta esperando o cliente chegar, né? Tá, o seu produto pode ser lindo, divino, maravilhoso, mas é isso, é assim que funciona, é desse jeito que vai dar certo. Então, competitividade está muito além disso, né? Sim. Vai literalmente você entender o seu negócio. E a paixão. E a paixão. Que vai ser o motor. Tem que ter muita paixão. Para você se manter no jogo. Senão não aguenta mesmo. E o que acaba acontecendo muitas vezes e que empresas grandes já entendem isso mais fácil é que o retorno do consumidor, seja do produto ou seja do serviço, esse é outro ponto essencial. Você está medindo isso, você está entendendo o que você está entregando, porque pode ser que você, pela sua paixão, você entende que aquilo é maravilhoso. Mas o seu cliente tem essa mesma visão do seu produto ou do seu serviço, né? Então, essa competitividade aliada literalmente a essa questão de o cliente está enxergando o que eu estou entregando, eu consigo me fazer entender pelo meu serviço, pelo meu produto. Ainda, ele está vendo valor no que eu estou entregando. Eu estou entregando valor para o meu cliente, eu estou entregando algo que é valor para mim. E que é diferente de preço. Completamente. Né? Acho que quando a gente pensa nisso, quais são os valores, né, que eu estou entregando? Esse cliente está pagando preço ou valor? Sim. Né? Então, eu gosto de brincar com relação ao iPhone, né? Aí, o último modelo, na casa dos 13, 14 mil reais, ele está vendendo um celular para você? Um smartphone? Ele está vendendo um smartphone? Não é. Pra você ter uma ideia, Clarice, esse é bem legal, porque meu irmão trabalha com embalagens, né? E ele é a pessoa no Brasil responsável pela embalagem do iPhone. E uma vez visitando a empresa, né, onde ele trabalha, ele disse o seguinte para mim: pega essa caixa. Ele me deu uma caixa do iPhone para mim abrir. E ela tem uma pressão natural. É uma caixa de papelão. Sim. Mas ela tem um vácuo. Cria. Esse vácuo e é proposital. Imagina. Olha que aonde vai a qualidade. Para aumentar a sua expectativa. Literalmente. O nível de detalhe que foi estudada, a experiência do abrir. Entendeu? É sentar na cadeira do cliente. Né? Então, assim, como é que abrir uma caixa, você criar esse vácuo, essa pressão de abrir a caixa causa isso num cliente? Quer dizer, aonde nós temos que buscar isso, não é? Então, de novo, é a paixão por resolver um problema, né? E se apaixonar por isso e cada vez... E a embalagem talvez mude toda a percepção do produto, não é? Então, acho que isso a gente também tem esse entendimento. Um celular mexeu com a fisiologia do cliente. Pense um pouco, né? Literalmente, você vai... a questão emocional está atrelada ao que você produz como caixinha de papelão. Impressionante, né? Impressionante. E aí, por que é? Porque é onde está, né? Porque é exatamente o que essa marca mundialmente famosa chegou nesse ponto. Que ela representa. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Né? Literalmente emocionando as pessoas. Então, no final das contas, será que o que ele vende é smartphone? De forma alguma. Não é? Então, muitas vezes isso também a gente precisa entender que a gestão precisa estar ligada nisso. Né? Que, produto final é o smartphone, mas tem tudo aquilo que
cerca. O foco é o cliente. Exato. É a experiência do cliente ao adquirir o smartphone. Então, e assim a gente precisa fazer com todas as marcas, né? Citei uma aqui, mas todas elas. Sim. Se você faz suporte de copo, de chopp, como é que você faz esse suporte? O que tem nele? Qual que é a tecnologia? E assim por diante. Então, quer dizer, independente do que você faça, tem que fazer com este foco, com essa paixão de fazer, né? Para que o resultado do seu cliente não seja pura e simplesmente comprar um smartphone de 13 mil reais, 14 mil. Não é isso, porque de novo, você não está vendendo preço, você está vendendo valor. Qual o valor? Se custa 13 hoje, será que se eu colocasse a 50 comprariam? Provavelmente sim. Entendeu? Então por quê? Porque eu estou tratando de valor e não de preço, né? Acho que isso é importante a gente entender, até para poder montar o modelo do negócio. Montar o modelo do negócio, modelo de vendas. Exato. Né? Fugir, não focar só no produto, a especificação do produto. Não. Pois é. Porque quando a gente está falando de modelo de negócio, assim... Por exemplo, de novo, né? Eu gosto bastante de exemplos práticos. Eu tenho um amigo que veio de São Paulo para o interior, né? E ele trabalhava numa, talvez a maior churrascaria que eu conheço em São Paulo. E ele era a pessoa responsável por isso. Sim. Veio para o interior porque estava cansado, né? É uma área de segunda a segunda, não tem, né? Trabalha sábado, domingo, Natal, Ano Novo. E ele estava a fim de curtir a família, de ver os filhos crescerem um pouco. Veio para o interior, o que ele montou? Montou um negócio de churrasco. Não conseguiu ficar muito tempo afastado. Não. Só que, o que acontece? Por ele ter toda essa habilidade, essa capacidade, esse conhecimento, o resultado é muito bom. Sim. Automaticamente as pessoas dizem assim, nossa, mas você está vendendo espetinho, você tinha que montar uma churrascaria. Ele disse isso para mim, Marcos, é incrível como as pessoas fazem isso, né? Você tá pequeno e todo mundo acha que você tem que ser gigante. E ele falou, e eu não quero ser gigante, eu quero ser pequeno. Sim. E esse pequeno, de novo, qual é o modelo do seu negócio? Onde você quer chegar, o que você quer disso? Então ele diz, olha, eu quero chegar ao ponto, por exemplo, de, olha, hoje não vou abrir, gente. E tudo bem, né? E o cliente entender este valor, né? Sim. O cliente entender que assim, ele está literalmente entendendo que esse negócio existe, ele obtém lucro disso, mas ele tem família, ele precisa de férias, ele gosta de viajar, ele quer um dia ir pescar, enfim. Ele contornou o negócio dele. E aí é o modelo de negócio. Qual é o modelo que você quer? O que é que você quer para você, né? Então essa dica também é bem importante. Bom, como dica, o marketing também é um negócio forte, né? Recentemente, discutindo uma marca com um pessoal, né? O pessoal fazendo um estudo de marketing, é uma das áreas que eu também trabalho na faculdade, e aí começamos a discutir marketing olfativo. O que é um marketing olfativo? Literalmente é... Você criar uma memória, uma experiência através do olfato. Do olfato. E aí quem usa isso já? Grandes marcas. Perfumarias. Mas, por exemplo, você já parou para pensar em cheiro de casa nova? Sim. Cheiro de casa limpa? Sim. Então, tem uma marca que vende cama, mesa e banho e ela vende perfumes para isso. E ela usa na loja. Então, quando você passa na frente dessa loja, dessa marca, não vou fazer merchan aqui da marca, tá bom? Mas você passa na frente dessa loja, você literalmente entende que ali você gostaria que sua casa tivesse esse mesmo cheiro. Sim. E aí ele traz isso para você. Então, veja que o marketing olfativo é algo, né? Sabia que tem cheirinho para carro zero? Existe cheirinho do carro zero? Existe. Em frasquinho? Em frasquinho. Você tá lá com o seu Fusca meia nada, você vai vazando. Ter a experiência de entrar no carro Você zero. vai pôr um cheirinho lá dentro do seu Fusquinha
e vai entender e vai trazer a memória de um carro zero. Então, veja, marketing Sim. é algo que a gente precisa estudar muito e das mais variadas formas. E, de novo, não tem receita de bolo. E, de novo, o foco é no consumidor, na experiência, nos sentidos do consumidor. Exato. Então, quer dizer, até isso a gente precisa entender, né? Trazendo de novo a caixinha do iPhone, eu estou trazendo agora um perfume, um cheiro, né? 3 anos atrás, foi antes da pandemia, né? Eu fui numa feira do Sebrae, feira de empreendedorismo, e tinha uma empresa lá vendendo cheiro de café. Eu fui no stand da empresa, a empresa vende cheiros de café. Eu disse, mas como assim? Por quê? Esse é o marketing, a empresa fabrica isso, é um produto. Quando você pensa em café, o que vem à sua memória? Um momento meu. Vem essa experiência. Ok. E aí, essa experiência vai trazer para você que você está calma, que você está com você, que você concentrada. Outro momento do café, estamos em família. Outro momento do café é pausa, para, relaxa, acabou o café, volta. Então, veja, essa empresa de marketing criou um cheiro de café. Então, quer dizer, tem um determinado ambiente que cheira café para quê? Para as pessoas relaxarem, para as pessoas pararem, para voltarem num próximo momento. Então, é incrível como o marketing funciona, né? E você precisa aprender. Com quem? Com o cliente. De novo, você volta para isso. Aprender com quem? Com o funcionário, aprender com o seu fornecedor, aprender com... Você tem que estar... essas questões de aprender... Está aberto para poder entender. E marketing é isso, né? Agora está vendendo e agora não está vendendo mais. Estava vendendo bem até ontem, mas né? Hoje não mais. Mudou. Né? E aí por exemplo, entender literalmente o mercado ou sazonalidades. Tem uma sorveteria, vamos entrando agora para o inverno. O que você vai vender? Você vai fechar, esperar o inverno ou você vai colocar opções para este cliente continuar no mesmo espaço, consumindo, mesmo sendo uma sorveteria, e no inverno você tem opções. E às vezes isso falta, né? Às vezes a pessoa fica tão focada que ela esquece que vai ter um momento que não vai vender sorvete. E aí, vende o quê? Né? Então, nesse exato momento é que você tem que conhecer o seu cliente. E aí, o que esse cliente gostaria que eu tivesse aqui? Que outras coisas eu posso... E a gente falar dos mix de produtos, né? E aumentar o ticket médio. E vamos para esse caminho todo aí, né? Que vai ficar para uma próxima, né? Uma outra conversa. Uma outra conversa. Por quê? Porque eu acho que essa ideia, então, de gestão, né? Gestão em ação, é falar dessa paixão nossa, né? Essa paixão de resolver os problemas, né? E de ver acontecer. É acordar todo dia, né? Com a sensação de que temos um desafio, porém eu sou capaz. Não é cansaço, é emoção. É alegria de solucionar, né? Então, acho que isso é importante. A satisfação da conquista. De uma melhoria. Exato. De uma melhoria no processo, de uma melhoria no indicador, de uma melhoria no entendimento de um colaborador, na luzinha que você consegue fazer acender. E importante, que eu tenho dito muito também nesses últimos tempos, é comemora. Comemora. O menor traço que você conseguir de desenvolvimento, de melhoria, de crescimento, de uau, né? Vitória, comemora. Sabe, acho que essa questão de comemorar também é muito importante para você também se acostumar com coisas boas, né?
E para você se alimentar das suas conquistas. Exato. Se você coloca a sua meta lá longe, será que a gente consegue chegar lá longe? Pois agora, se a gente coloca a meta, não, vamos subir só o próximo degrau. Sim. Subimos. E agora o próximo. E vai. Um de cada vez. Não é? O próximo. É isso aí. Vamos mirar no próximo degrau. Gestão é muito isso, né? Gestão é foco, Sim. Solução, resultado e qual que é o próximo. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? E vamos pro próximo. E é isso aí. E vamos pro próximo, Marcão. Vamos pro próximo. Vamos. Vamos convidar... Vamos. Os nossos ouvintes, nossa audiência, Legal. A curtir, a se inscrever, a deixar comentários, sugestões de temas. Estamos abertos para ouvir. Acho que isso a gente falou muito hoje, né? Então, nós estamos abertos para ouvir, para talvez poder ajudar você, mesmo à distância, né? Com algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma... você sentiu nesse momento, você ouviu este programa, você tá... Cara, de repente você Compartilha com a gente. Divide aí, né? Compartilha com a gente. Vai ser um prazer. Dê sugestões sempre. Sempre. Manda aí a sua sugestão, manda pra gente a sua ideia, né? Sim. Acho que este canal, a gente abre este canal literalmente para isso, né? Para verdadeiramente poder fazer com que a gestão tenha ação. Né? Então, se você estiver aí perdido ou perdida, né? Precisando de um ombro amigo, né? Precisando de alguém para conversar, para trocar uma ideia sobre a empresa. Muitas vezes você está pensando em abrir um negócio, né? Ainda não tem, mas está com um desejo e não sabe bem por onde começa. Vem com a gente aqui. Esse vai ser nosso lema, Marcão. Vamos ver se você topa. Vamos. O que você acha de sermos amigos dos problemas? Sai, Vou pegar esse gancho. Legal. Gostei. Aqui é um lugar para os amigos dos problemas. Amigos dos Coloque problemas. O seu problema, que a gente acolhe, divide. Muito bom. Vamos trabalhar juntos. É isso aí. Eu acho que... Obrigado pela oportunidade. Agradeço. Foi incrível poder bater esse papo com você aqui. Muito bom. E vamos em frente. Vamos pro próximo. Vamos em frente. Vamos para a ação. Vamos para a ação. Obrigada.